Fazendo uma pergunta para os irmãos e cada um responda dentro do seu coração. Irmãos, o que precisa acontecer para que o teu coração se avive, se desperte, se encha de uma renovação, de uma glória, de poder, de alegria? O que precisa acontecer? Muitas vezes nós temos a expectativa de que, se o ambiente em que nós estamos estiver favorável, se o pastor estiver favorável, se os irmãos todos estiverem, então nós teremos um culto avivado, então nós receberemos as bênçãos do Senhor, então nós seremos curados. A maioria de nós tem esse pensamento, essa expectativa de que o ambiente pode alterar alguma coisa na nossa vida, sim ou não? Geralmente nós pensamos assim, né? Tomara que hoje o pastor esteja avivado, tomara que a igreja hoje esteja avivada, então eu vou ser avivado. Não é assim, irmão? O ambiente, as circunstâncias das pessoas, e assim nós pensamos. Os irmãos sabem que assim como nós pensamos, é assim que vai acontecendo na nossa vida, porque nós vamos vivendo segundo os nossos pensamentos, o conceito que nós formamos. Então, se eu penso que é assim, então vai ser assim, porque eu imagino que seja assim, né? Vou lá no monte, porque lá no monte, né? Vai um monte de irmãos cheio da glória, e então lá no monte é hoje que eu vou ser cheio da glória. Porque o ambiente é favorável, tem umas folhas que acendem lá embaixo das árvores, tem uns canelas de fogo, então é hoje que a coisa vai acontecer na nossa vida, na minha vida. Aí eu estava pensando, não vou pregar sobre a mulher do fluxo de sangue não, mas eu estava pensando nela agora há pouquinho, enquanto nós louvávamos, e eu estava pensando exatamente nisso, uma mulher que ela foi avivada, irmão. Ela foi transformada, ela foi curada, ela recebeu tudo o que ela queria, com folga, com sobra, foi abençoada de uma forma tremenda. Mas qual que era o ambiente ali, irmão? Qual que era a circunstância ali? Nós tínhamos o Cristo, e nós tínhamos um monte de curioso em volta de Cristo, e todos aqueles curiosos tocavam em Cristo e nenhum deles era abençoado. Quer dizer que, se
manifestando isso. Era um monte de gente curiosa ali. Mas aquela mulher, ela tinha um conceito diferente. Ela não dependia da circunstância, ela não dependia de pessoas, amado, para que ela fosse avivada na sua intenção, para que ela não fosse frustrada no desejo do seu coração. Ela disse assim para si mesma. O pensamento dela formulou-se dessa forma: se eu apenas lhe tocar, eu serei curado. Amém? Independente de que alguém esteja sendo curado, independente do ambiente, independente da circunstância, eu serei, porque eu vou tocar, e eu vou tocar com fé, discernindo que aquele em quem eu vou tocar é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então ela foi curada e um monte de gente não foi, porque o próprio Cristo pergunta para os discípulos: quem foi que me tocou? E os discípulos dizem: mestre, todos te tocam. Ele disse: não, mas alguém me tocou e eu senti que de mim saiu virtude. Amém, amado? Diga glória a Deus. Porque, irmão, se eu pensar assim, que eu só vou ser avivado ou curado se eu estiver num ambiente propício, pode acontecer que nunca eu seja curado, pode ser que eu nunca seja avivado, irmão. Pode ser que eu nunca consiga o que eu quero, porque não depende de nenhuma circunstância, depende de um posicionamento. Se você saiu da sua casa dizendo: eu vou na igreja, e se ninguém adorar, eu vou adorar, e se ninguém chorar, eu vou chorar, e se ninguém glorificar, eu vou glorificar, e se ninguém tocar, eu vou tocar. Amém, irmão? Então é assim que funciona, é assim que nós somos abençoados. Quando nós entendemos que eu não vou ser avivado se o meu irmão for, eu vou se eu crer. Amém? Que eu estou no ambiente propício dentro do meu coração. O meu coração é que não é um ambiente propício. O Senhor Jesus declara para aquela mulher que a geografia dela estava errada quando ela disse: olha, nós adoramos lá naquele monte, vocês adoram lá naquele monte. E Jesus falou: olha, não depende de geografia, não, depende de coração. Amém, irmão? Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, independente das circunstâncias ou do local. E nós vemos mais para frente que Paulo e Silas estavam num ambiente completamente adverso a um momento de adoração. Estavam num ambiente fétido, num ambiente fechado, num ambiente horrível, amarrados, torturados. E ali eles começaram a adorar ao Senhor. Amém, querido? A tal ponto que Deus manifesta-se quebrando todas aquelas correntes, abrindo todas as portas e libertando os servos dele, ainda redundando em salvação. Amém? Porque eles entenderam que eles não dependem de circunstâncias. Paulo poderia falar assim: olha, já pensou se nós estivéssemos agora lá na igreja? Já pensou se nós estivéssemos num ambiente gostoso, com teclado, fazendo um fundinho musical, um coral a meia voz assim, um monte de irmão cheiroso agora, adorando ao Senhor? Então nós adoraríamos ao Senhor. Mas eles descobriram que a adoração está dentro do coração deles. Amém, irmão? Pessoas que adoram porque entenderam que eles adoram. Se ninguém adorar, eles vão adorar. Se ninguém receber, eles vão receber. Amém? É com esse pensamento que eu quero que você abra a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios.
Coríntios, capítulo 2. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu quero que você ouça a leitura e acompanhe o desenrolar da ministração nesse pensamento. Você não depende da pessoa que está do teu lado, você não depende da igreja, você não depende do pastor, você não depende de um ambiente favorável, você depende de um posicionamento do seu coração. Amém? É assim que você vai ser curado, é assim que você vai ser cheio do Espírito, é assim que as coisas vão se materializar na sua vida, quando você entender que a questão é entre você e o Deus que você serve. Diga amém. Diga glória a Deus. 1 de Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo declara da seguinte forma: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga amém. Diga glória a Deus. É interessante que o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja de Coríntios por algumas situações que mostram a imaturidade daquela igreja. A grande preocupação do apóstolo é que as pessoas entendam uma coisa, irmão. Uma vez que você recebe Cristo, e é uma coisa que eu costumo pregar muito, e às vezes as pessoas pensam que a gente só tem uma mensagem. Mas não é que a gente tem uma mensagem, amado, porque o pregador, o bom pregador, não é o que consegue pregar uma mensagem diferente todo culto. É o que consegue pregar a mesma mensagem o ano inteiro, amém? Porque ele está alicerçado numa revelação que precisa ser infundida na nossa mente, a tal ponto que aquilo produz o que é maturidade em nós, amém? Para que nós não tenhamos crianças a vida inteira e elas possam se perder no fato delas não conseguirem discernir. Então, quando alguém recebe Cristo, e Paulo está aqui enfatizando essa ideia, a pessoa precisa entender que ela recebeu para dentro dela tudo aquilo que Deus tem de revelação, de poder, de glória. Ela não recebeu o Espírito do mundo, ela recebeu o Espírito de Deus, para que ela possa entender o que? As coisas de Deus, e não mais as coisas humanas. E Paulo está diante de uma igreja que, embora tenha recebido Deus, embora tenha o Espírito de Deus, eles agem ainda como crianças imaturas. E isso pode ser um caos na vida de alguém, se a pessoa não discernir, não compreender, como nós falamos no começo. Se eu não compreender, se eu não discernir que eu sou
criança. Amém, irmão? Sempre uma criança imatura, que depende das circunstâncias. E uma pessoa que depende das circunstâncias, ela vai correr num erro gravíssimo. Se a circunstância estiver ruim, ela vai estar ruim. Se ela está num ambiente ruim, ela vai estar se adequando àquele ambiente. Se ela está num ambiente frio, ela vai se tornar fria. E se ela estiver num ambiente bem caloroso, bem gostoso, ela pode até receber. Mas o grande problema é que ela precisa entender que ela vai viver uma nova vida com Cristo. Isso não pode depender de nenhuma circunstância. Amém, querido? Diga glória a Deus. Uma vez eu cheguei no meu pastor, eu caí na besteira de chegar no meu pastor e dizer assim: pastor, a nossa igreja está tão fria, está tão esquisita, o senhor não está sentindo isso? Ele olhou bem nos meus olhos, um homem calmo, sereno, tranquilo, e disse assim: irmão Elias, o que é que você está fazendo para mudar essa situação? Virou as costas e foi embora, irmão. E me deixou ali com aquela batata quente na mão. E eu fiquei ali matutando com aquilo e cheguei à conclusão que eu era um dos principais culpados daquela situação. Porque ao invés de eu estar promovendo alguma coisa que trouxesse para a minha igreja o avivamento, eu estava contribuindo para a sua derrocada. Porque se eu estava manifestando um pensamento desse, significava que o meu coração estava frio e eu ia transmitir aquilo para os meus irmãos, sim ou não? Alguém já está encostando em você e falando essas coisas? Gelando o seu coração? Ou alguém chegou, abraçou você e falou: vou orar para você, e o poder de Deus está em mim, vai encher seu coração, e juntos aqui nós vamos se avivar na presença do Deus vivo. Diga amém, diga glória a Deus. Então a grande questão é que Paulo olha para uma igreja e ele descobre, ele percebe, chegam notícias no seu coração que aquela igreja estava agindo como carnais e como meninos inconstantes, que depende de pessoas e depende de circunstâncias, a tal ponto que a igreja estava se dividindo quando alguns falavam: olha, eu sou de Paulo. Você é de quem? Ah, de Apolo. Então você é menor que eu, porque eu sou de Paulo. Eu fui ganho por Paulo, eu sou de Paulo. E você é Paulo, e você é Pedro, e Pedro está baixo aí no teu conceito. Ah, você é de quem? Você é de quem? Estava se formando grupos que seguiam tais pessoas, e Paulo ficou sabendo disso. E a grande preocupação de Paulo era fazer os irmãos compreenderem que eles precisavam crescer como homens de Deus, para que nenhuma circunstância os pudesse vencer. Amém? Um homem que declara assim, um homem que consegue declarar: quem me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele enumera uma série de circunstâncias que poderiam, em tese, tirá-lo da presença do Senhor. Ele diz assim: a fome? Não. A nudez? Não. A espada? Não. Os perigos? Não. Os demônios? Não. Tronos? Não. Potestades? Não. Nada, absolutamente nada nesse mundo poderá me separar do amor de Deus que está na pessoa gloriosa de Cristo. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Então era um homem incircunstancial.
E é interessante que na enumeração de Paulo são coisas até fortes, grandes. E a gente dá uma olhada para a nossa vida e descobre que pequenas coisas nos separam do amor de Deus. Pessoas, situações, adversidades muito pequenas, né? Vai nos separando, vai nos privando da graça, vai nos levando para fora daquilo que nós temos em Cristo Jesus. O apóstolo está declarando, amado, que em Cristo Jesus nós temos, além de salvação, justificação, regeneração e uma série de circunstâncias, ainda há coisas muito grandes e poderosas para se revelar em nós. Amém? Amém. E ainda há coisas muito maiores que se revelarão na posteridade, no porvir, na eternidade. E Paulo está com medo que as pessoas percam isso. Primeiro, uma vida abundante com Cristo, um estar em Cristo, já vivendo poderosamente, o andar nesse mundo já, sabendo que Ele tem Cristo, para que Ele não precise ficar amedrontado com o que está acontecendo no mundo. Porque se o mundo tem crise, nós temos Cristo. Amém? Sim ou não? Até porque, irmão, o desemprego pode chegar, a crise pode chegar, a falta d'água pode chegar, pode acontecer o que for, mas nós estamos em Cristo e Ele é o provedor nosso. Amém? O provedor da nossa água, do nosso pão, do nosso emprego, da nossa saúde, da nossa família, da nossa segurança, do nosso tudo. Então, se eu não entender que Cristo entrou dentro de mim para me fazer uma pessoa vencedora e não vencida, se eu não compreender que eu recebi Cristo para viver abundantemente, se eu não compreender que Cristo entrou em mim para que eu não desanime, para que eu não retroceda, para que eu não desista, para que eu não pare, se eu não compreender, eu vou ser vencido. E nós não podemos mais ser vencidos, porque nós já saímos de uma situação de derrota, nós já saímos da morte, das trevas, das derrotas da vida e viemos para Cristo, o invencível. Amém? Recebemos Cristo, aquele que é invencível. E eu vou falar uma coisa para você, mano. Se Cristo está em você, alguém para te vencer vai ter que vencer Ele. E Ele é invencível. Amém, amado? É essa ideia, é esse pensamento que eu tenho que ter da minha vida. Eu tenho Cristo, Ele está em mim. Amém? E o apóstolo Paulo, ele declara aqui que ainda há algumas coisas e muitas coisas poderosas que ainda se revelarão em nossa vida, quer seja agora como na nossa vida terrena, quer seja na eternidade, mas ele está declarando que ainda não chegou ao conhecimento de ninguém, ainda não chegou ao pensamento de ninguém ainda tem uma noção exata do que Cristo pode fazer em nós. Amém, queridos? Já dizia um grande pregador de séculos passados, um desses grandes avivalistas, e ele disse assim, ele disse uma frase interessante. Ele foi um homem que foi usado no mundo inteiro, ganhou milhões de almas aí, e ele disse uma frase importante. Ele disse, eu não sei se é o Spurgeon, o Moody, um desses camaradas bons, ele disse assim: ainda não se sabe o que pode acontecer com um homem que entregar a sua vida completamente a Cristo. Amém? Veja que saiu da boca de um homem que experimentou as profundidades da glória, que experimentou a grandeza do Espírito, que experimentou ser usado por Deus, que experimentou das águas vivas, um homem que viveu intensamente a vida com Cristo. Amém? Mas ele discerniu no seu espírito que ainda havia coisas muito maiores para aqueles que estivessem completamente na pessoa de Cristo. Diga amém. Diga glória a Deus.
Agora, irmão, vamos pensar sobre isso. Eu recebi Cristo. Eu preciso só saber se eu recebi ou não, se eu recebi uma outra entidade aí, não. Eu preciso saber se eu recebi Cristo, sim ou não? Amém. Você recebeu Cristo? Amém. Peraí, então se eu recebi Cristo, eu recebi todo o avivamento que eu preciso. Eu recebi toda a cura que eu preciso. Eu recebi todo o poder que eu preciso, amém? Está em Cristo, tudo está em Cristo. A vida está em Cristo, o poder está em Cristo, a vitória está em Cristo, a glória está em Cristo e eu tenho Cristo, amém? Amém. Então a grande questão é discernir Cristo, é discernir a minha vida com Cristo, é entender. E sabe qual é o grande obstáculo que Paulo enumera aqui para que as pessoas não entendam, para que as pessoas não compreendam e não vivam Cristo? A carnalidade, a naturalidade do homem. Quando ele diz aqui, no versículo 14 do capítulo 2: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, um grande problema, e Paulo está batendo nessa tecla na igreja de Coríntios, porque Paulo não quer que a igreja de Coríntios seja uma igreja carnal, de entendimento natural, e ele declara que as pessoas naturais, ou as pessoas que ainda não têm um discernimento total, um discernimento completo da vida de Cristo nela, ela é uma pessoa natural que não entende, e lhe parece loucura, porque ela não compreende que ela recebeu Cristo para dentro dela, a tal ponto que ela agora só vai manifestar Cristo porque ela já tem. Mas se a pessoa for uma pessoa de pensamento natural, uma pessoa carnal, então ela ainda vai ficar dizendo que ela é de Paulo, ela é de Apolo, ela é de fulano e tal, e ela não é de Cristo. E Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós todos somos de Cristo, amém? Eu plantei, Apolo veio e regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Então nós todos, eu, Apolo, fulano e tal, e vocês, somos de Cristo, amém? Então Paulo declara que o grande problema está na capacidade de discernir. Só que o grande obstáculo é que o homem natural não discerne. O homem natural não consegue discernir, a tal ponto que ele não consegue adorar, porque ele precisa de um ambiente de adoração. Ele precisa que a música esteja bem completa, que o conjunto seja todo. Aí o camarada sentou aí, deu uma olhada, mas só está o Luan e o Carlinhos, não tem nem bateria, não vou adorar. Hoje não dá, né? Então vou enrolar, vou enrolando, porque ele não discerniu. No coração dele não houve um discernimento. Nosso pastor deu uma passagem aí, começou a falar da mulher do fruto do sangue. Não vou nem me preocupar em dar uns glórias, porque é uma palavra fraca. Ele não discerniu. Então, no conceito dele natural, as coisas de Deus lhe parecem loucura, porque não consegue discernir. Então, se eu não discerno, logo eu não adoro. Se eu não consigo discernir, logo eu não entendo, e logo eu não me entrego, e logo eu não sinto, e logo eu não vivo aquilo que tem de Deus e revelação de Cristo na minha vida, amém? A tal ponto que possivelmente alguém possa estar
E todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, amém, amado? Ele já disse: todos nós recebemos da sua plenitude. Então agora que diminua ele, que ele cresça, amém, amado? E ele possa crescer na nossa vida. Então para muitos é loucura, porque as pessoas dependem de que aconteça algum milagre, algum fenômeno, alguma luz, alguma bola de fogo, alguma coisa, para que elas se avivem, para que elas se completem, para que elas se enchem. Então Paulo diz que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, para mim discernir uma coisa espiritual, no mínimo eu tenho que ter alguma coisa de espiritualidade. No mínimo eu tenho que ter um nível espiritual, porque se eu for um homem carnal, natural, as coisas de Deus sempre me parecerão loucura. Mas então eu me torno espiritual, porque eu deixo que a palavra de Deus me guie. Para que eu seja espiritual, eu preciso ser guiado pelo Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito me guiará em toda a verdade, e toda a verdade é a palavra de Deus. Então eu preciso pelo menos estar sendo guiado dentro da palavra para ser espiritual, a tal ponto que a revelação de Cristo não me seja loucura, mas me seja a satisfação completa da minha vida. Amém? Para que eu não entre na igreja com fome e com sede, para que eu entre na igreja como alguém que vai adorar e servir o Rei da Glória, a tal ponto que Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei-vos diante do Senhor o vosso culto, um culto racional, um culto inteligente, um culto santo, um culto poderoso diante do Senhor, um culto de discernimento. Porque quando eu entro nesse ambiente junto com os meus irmãos para um culto em comunidade, eu entendo que nós, como comunidade, como igreja, como corpo de Cristo, vamos agora adorar ao Senhor, glorificar a Ele, exaltar a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Mas eu entendo que lá na minha casa, lá no meu serviço, lá na minha escola, lá em qualquer ambiente, mesmo que seja um ambiente perverso, um ambiente pesado, não importa, eu não estou envolvido com o ambiente não me muda, e eu tenho que mudar o ambiente, porque eu tenho Cristo e eles não. Então eu sou o fator de mudança, amém, amado? E não eles. Então eu entendo que eu adoro ao Senhor em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer momento. Lembro o missionário Manuel de Mello, foi o fundador de uma igreja que eu participei desde criança. Meu pai foi pastor dessa igreja também, igreja que eu amo. E ele foi abrir um trabalho lá na Bahia, no momento em que a Bahia era, hoje é, mas naquele tempo era mais ainda aprofundada, estava nas profundezas de Satanás, nos seus cultos, né? Estava vivendo tempos de trevas terríveis. O missionário chegou ali para levar a palavra de Deus, e então surgiu alguns pais de santo lá, alguns homens daquele lugar, e fizeram um desafio para ele, que ele não conseguiria implantar igreja naquele lugar, porque ele servia o maioral dos maiorais, o todo poderoso Beuzebu deles, e onde Beuzebu vinha, ninguém podia implantar nada. O Manuel era dessa alturinha assim, franzinho, disse: olha, eu vou implantar a palavra de Deus aqui, a igreja, porque Jesus disse que o inferno não prevalece contra a igreja, e maior é o que sai em mim. Então resolvi. Então o camarada falou: olha, lá no meu terreiro, quem desce lá é o próprio, não é nenhuma entidade, é o próprio, é o grande. Eu falei: mas eu vou lá no meu terreiro lá e tomo um café com vocês lá, e o grande não desce lá não.
E os caras ficaram doidos, né? Então vamos lá. E ele foi lá, fizeram café. Ele tomou café com o pessoal lá, sem problema nenhum. E os camaradas começaram a fazer que nem um profeta de Baal, começaram a se cortar, começaram a jogar sangue para tudo quanto é lado, e vem, e vai, mané, tomando seu cafezinho tranquilamente, olhava no relógio, mas esse camarada não vem, acho que ele foi viajar, acho que ele foi dar uma volta com Baal. Deve estar naquela mesma viagem com Baal, e os camaradas ficaram doidos, e no fim das contas se converteram e entregaram o coração para Cristo. Tem mais essa. Amém, irmão? Diga glória a Deus. Então a grande questão é discernimento. É o homem que discerniu que maior é o que está nele do que todo o poder do inferno. Amém? É o homem que discerniu que Cristo está nele. Então se Cristo está nele, não tem Beelzebub, não tem demônio, não tem nada. Porque ele tem o maior. Diga amém. Diga glória a Deus. Então Paulo fala para a igreja que a igreja precisa ter uma maturidade, porque ainda não chegou ainda a revelação daquilo que Deus vai fazer mais ainda na nossa vida, seja aqui, seja na eternidade, não importa. O importante é que há uma promessa de que nós viveremos coisas inimagináveis. Amém? Coisas inimagináveis, profundas e gloriosas, mas nós não podemos manter esse nível natural, porque senão nós não vamos discernir e nós vamos passar por esta vida de uma forma fraca e não vamos experimentar nada, porque nós ficamos dependendo dos outros. Eu sou de Paulo, eu sou de fulano, eu sou disso, eu sou daquilo. Eu sou de Cristo e eu tenho tudo que alguém pode alcançar. Eu recebi Cristo, amém, irmão? Ele é o maior. Ele é tudo que Deus pode nos dar de mais precioso e glorioso. Então Paulo declara aqui que Deus tem coisas grandiosas, irmão. Mas aí fica-se aquele tema: mas quem pode saber o que Deus tem? Quem pode conhecer os pensamentos de Deus, o que Deus tem para nós? Ah, são coisas de Deus, são mistérios de Deus, nós nunca vamos saber de nada. Aí Paulo fala assim: vem, vamos pensar. Quem pode conhecer o pensamento de Deus? O Espírito de Deus. Amém? Porque quem conhece as coisas do homem? O Espírito do homem. Sim ou não? Quem conhece as coisas de Deus, amado? Espírito de Deus. Amém? Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele conhece tudo. Não tem nada de Deus que ele não saiba. Aí Paulo diz: e nós recebemos o Espírito da onda. Que Espírito nós recebemos, irmão? O Espírito de Deus. Fale com convicção, mas que Espírito você recebeu aí, irmão? Então você tem que saber tudo, porque você recebeu o Espírito que sabe tudo. Amém? E essa revelação, ela vai se processando gradativamente à medida que eu vou entendendo e eu vou compreendendo, eu vou discernindo. À medida que eu vou discernindo, as coisas vão ficando claras no meu coração, a tal ponto que as coisas vêm sendo reveladas normalmente na minha mente, no meu coração, no meu espírito, porque Paulo declara aqui que nós não temos a mente do mundo, mas nós temos a mente de Cristo. Diga amém, diga glória a Deus. A tal ponto, amado, que cada um de nós temos a oportunidade de viver, de vivenciar toda essa revelação, toda essa bênção, toda essa glória, todo esse avivamento. O teu coração pode ser avivado todo dia, toda hora. Você pode estar cheio do Espírito todo momento, continuadamente. Você pode estar sendo curado todo dia, toda hora, se você entender que você tem Cristo todo dia, toda hora, aí dentro do seu coração. Amém? Porque se eu pensar, e isso é um perigo, e eu estou frio na fé, e o meu coração está muito frio, eu preciso subir naquele monte. Se eu não for lá no monte para orar, para buscar, né? Uma vez estava lá, eu e o Marcos, estava ali na nossa chácara, chegou uns camaradas lá com uma caminhonete lá, cheia de colchão, até no pé.
E a gente, né, curioso, saber que os camaradas retiram, né, o mínimo. Não, nós estamos indo para o monte para orar. Orar, colchão, orar, parece que não morda, né? Tem alguma coisa errada, né? Mas irmão, colchão, explica aí as crianças, né? Às vezes, não. É que é tanto poder, é tanta glória, que os irmãos estavam se chocando com as árvores. Então, irmão, você ia correndo cheio de Espírito Santo e pá! Na árvore caía, uns desmaiavam, machucaram a cabeça, outro traumatismo craniano, muitas fraturas de osso e tal. Então, nós estamos amarrando agora o colchão nos troncos das árvores, para que os irmãos possam vir e pum! Já é mais macio, cai, mas não é tão, o impacto é menor, porque nós estamos lá nos enchendo de poder. Ou de galo, não sei, alguma coisa assim, fratura e mal. Mas, irmão, olha só o que as pessoas vão pensando, irmão, e como é que elas vão confabulando aí com a sua vida, porque na realidade elas não compreendem que quando você olhou para a cruz do Calvário, quando você olhou para Cristo, Ele te salvou, mas Ele veio fazer parte da sua história, Ele veio para dentro de você, para que você nunca mais viva sozinho, nem com o coração gelado, nem desanimado, mas que você seja cheio do Espírito de Deus, porque você é cheio de Cristo, amém? A tal ponto que, como eu ia falar, se eu declarar que eu estou frio, eu tenho que declarar que eu não estou com Cristo, sim ou não? Ou eu consigo ter Cristo e uma geladeira no meu coração, ou eu consigo ter Cristo e estar numa baixa astral, ou eu consigo ter Cristo e estar no pecado, ou eu consigo ter Cristo e estar desanimado, ou eu consigo ter Cristo e estar sendo vencido. Então, se Cristo habita em nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, amém? Porque em Cristo estão todos os tesouros, toda a glória, tudo que Deus tem, toda a plenitude de Deus. A Bíblia diz que em Cristo está toda a plenitude do Deus invisível, e Cristo fez visível esse Deus invisível, e nele reside toda a glória de Deus, e Ele veio habitar dentro de você, amém? Você entende isso, Senhor? Então, amado, alegre-se, porque o poder dos poderes habita aí dentro do teu coração, querido. Se alegra, amado, porque você é mais que vencedor. Se alegra porque Ele está na sua vida. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. É nesse pensamento, é nessa fé que nós vamos orar nesse momento, no sentido de que Cristo se torne bem real, bem revelado, bem discernido ao nosso coração, amado, a tal ponto que nós não saiamos depois do culto se arrastando aí, desanimado, querendo largar a mão, querendo parar, mas entendamos que Cristo habita em nós para nos fazer homens e mulheres mais que vencedores, amém, amado? Diga glória a Deus. Prepare o seu coração. Eu quero que você ore com esse pensamento, e se você não discerniu bem o que nós pregamos, amado, então você diga assim: Senhor, abre o meu entendimento, pelo amor de Deus, me faz discernir isso, para que eu compreenda que muitas vezes eu entro na igreja para pedir aquilo que eu já tenho, amém, irmão? Olha quanta energia perdida, né, mano? Muitas vezes nós estamos orando para que Deus nos dê aquilo que nós já temos, e precisa apenas se manifestar, e só se manifesta pelo conhecimento, pelo discernimento de Cristo em nós, amém, amado? Em nome do Senhor Jesus, nessa oração também coloque o nome de Ana, de Flávio, de Valdir, de Juliana, e nós vamos orar. Mas eu quero que você ore como quem sabe que Cristo habita no seu coração. Pelo amor de Deus, irmão, nós não podemos orar uma oração fraca, uma oração natural, uma oração pobre de conhecimento, de discernimento. Nós temos que orar com autoridade, como aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, e já tem o seu nome escrito no livro da vida, amém, amado? Você é mais que vencedor. O diabo não pode. Sabe onde o diabo leva vantagem na nossa vida? Na nossa ignorância. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Então onde é que o diabo me vence?
se Ele puder, na minha ignorância. Ignorância em relação ao quê? Em relação a Cristo. Se eu não conhecer Cristo, se eu não discernir Cristo, Ele me vence. E muitas vezes, amados, nós somos vencidos por um ser muito mais inferior e mais fraco, mas ele se torna forte na nossa ignorância. Mas hoje eu quero crer pela fé que o Senhor trouxe discernimento ao seu coração, e é nesse discernimento, nesse entendimento que você vai orar. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Em nome do Senhor Jesus, comece a falar com o teu Deus, o teu Pai. Você não vai falar, mano? Você não vai falar com o teu Deus, não? Você precisa do pastor orar para você orar. Você precisa do teu irmão e do teu lado começar a gritar para você dar uns gritos também. Se você estivesse sozinho, então, não ora, não faz nada.
Amém, querido? Que essa palavra possa ter entrado aí no seu coração, no sentido de que você seja um vencedor. Hoje é sexta, 10h30,